Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor, pelo Campeonato Brasileiro, na 16ª rodada do Campeonato Nacional. Tivemos aí os dois jogos do domingo, né? Santos e Botafogo, Vasco e Atlético do Paraná. O Botafogo perdia de 2-0, né? Fez os dois gols, né? Líder do campeonato com 40 pontos ganhos. E também o time do Vasco perdeu o jogo e, para piorar a situação, duas coisas: lanterna do campeonato e também perdeu a invencibilidade de nunca ter perdido contra o Atlético do Paraná em jogos oficiais. Então, situação terrível na situação do Vasco da Gama, que teve a estreia do treinador o Ramon Dias na equipe do time do Vasco da Gama, o argentino, né, que estreou no jogo de domingo. A propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanhando sempre pelo Facebook, também no Instagram do Conversas Torcedor. Ainda você acompanha no YouTube do Conversas Torcedor, terça e quintas-feiras, às 18 horas, o Conversas Torcedor Notícias, sempre com as principais notícias do seu clube do coração, em primeiro lugar para você, e também acompanhando sempre o nosso programa aos sábados às 11 da manhã pela Rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela DAI 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, também pela Rádiosnet, acompanhando sempre com muita informação para você que está acompanhando o Conversas de Torcedor, ok? Primeiramente, vamos falar aqui do Botafogo. Botafogo conseguiu empatar no final do jogo, né? 38 e 41 minutos do segundo tempo. Foi esse o tempo que o Botafogo conseguiu aí, em 3 minutos, empatar o jogo no final, né? Na partida, no intervalo de 3 minutos, para fazer os gols de empate. Porque o Santos vencia de 2-0, né? Com os gols do Marcos Leonardo, né? O time do Botafogo é o líder do campeonato, vai enfrentar contra o Coritiba na próxima rodada, né? No domingo, e o Santos enfrenta o Fluminense na próxima partida no sábado. E, meus amigos e minhas amigas, foi um jogo que a gente vimos aí, em que o Botafogo reagiu diante de um Santos que teve melhor no primeiro tempo. O time do Botafogo não conseguia ter de um jogo muito melhor, né, no comando do treinador Bruno Lage. E aí que eu vou dizer para vocês, né, do nosso programa, aqui do nosso pós-jogo, melhor dizendo, para a gente resumir os lances que aconteceu na partida, porque tendo nesta parte, porque a gente vimos aí o Botafogo no primeiro tempo, que a gente, assim, o time do Botafogo começou o jogo, né, no estádio da Vila Belmiro, começando aí a partida, né, de uma maneira, né, com os domínios na partida no estádio da Vila Belmiro, sem torcedores do Santos por conta da punição do STJD, que aconteceu no jogo do Corinthians e tal, que aconteceu no estádio, enfim. E aí perdeu o seu mando de campo, o mando de campo não, perdeu aí do direito de ter o torcedor no estádio, né? Primeiro dizendo aqui para vocês. Então, o detalhe é esse. Vamos resumir aqui, porque teve o primeiro lance aqui, o time do Botafogo começou a ter, né, dos domínios da partida no jogo entre Botafogo e Santos, e não conseguiu transformar essa superioridade em perigo para o Santos, porque o Santos, né, teve algumas chegadas aí com o Júnior Santos e Tiquinho Soares, porque a gente temos aqui lances importantíssimos para a gente recordar aqui para vocês, né, principalmente para a gente falar muito sobre isso, porque começou bem a partida, o time do Santos não fez isso, né, não transformou isso dentro da superioridade do time em perigo ao Santos, porque a equipe do time da equipe do equipe do time do Botafogo teve com o Júnior Santos e Tiquinho Soares as chances que precisando disso. Então, tivemos os lances aqui de perigo, né? Principalmente que acontece aí no jogo aí com o Júnior Santos. Primeiramente, o Júnior Santos, que recebeu na área, né? Na entrada da área, tentou o passe para o Tietê, e aí acabou errando.
Na sequência, a bola voltou para o atacante, que chutou e teve um desvio na defesa, que foi para escanteio. E na cobrança de escanteio, aos 5 minutos do primeiro tempo, isso foi aos 4 aos 5, Marçal cobrou escanteio na primeira trave, e a defesa do Santos fez o corte parcial. E aí depois teve aí com o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares também arriscou aí de fora da área, mas mandou para fora sem muito perigo, né? Aos 12, né? Mas antes disso, né? Que o Botafogo teve de alguns lances também com o Marçal, que cobrou escanteio, a defesa do Santos afastou, o de Plácido tentou chutar na sobra, e a bola saiu sem direção aos 10. E outra vez com o de Plácido aos 11 minutos de jogo, com o de Plácido se livrando do Jean Lucas, na marcação do Jean Lucas, deslocando o cruzamento para o Diquinho, e o centroavante conseguiu fazer um desvio e mandou para fora. E tiro de meta para a equipe do Santos. Então, na primeira vez o Santos criou nas jogadas, porque, né, antes disso, né, o time do Santos teve na situação, na primeira oportunidade que o Santos teve na partida, né, antes disso, outra oportunidade para o time do Botafogo, que teve com o Luiz Henrique, que recebeu na entrada da área, abriu espaço, arriscou o chute rasteiro e a bola passa sem perigo. Outra chance perdida para o Botafogo. Então, que o time do Botafogo estava dominando as ações por isso. Então, e não consegue, o Santos não conseguia passar pelo meio de campo, o Botafogo ficava com mais com a bola, ficou com a posse de bola dentro do jogo, mas não conseguia criar chances de gol. E na primeira oportunidade do lance, até porque, mas antes disso, na oportunidade para tentar conseguir, e dentro de uma situação também que isso representou, nessa forma, porque na primeira oportunidade foi com o Dodge, né, nessas jogadas, porque assustou o goleiro, o Lucas Perry, no lance do Mendonça, que disputou, ganhou na disputa de bola e rolou para a chegada do Dodge, o Dodge meio de campo na equipe do time do Santos, na entrada na área, arriscou e chutou e assustou o goleiro Lucas Perry. E 2 minutos depois, teve 2 minutos depois o gol do Santos, que aconteceu aos 23 minutos, com o lançamento do João Lucas para o Marcos Leonardo, que arrancou, que avançou, né, invadiu a área, driblou o Adrielson e colocou no cantinho, na saída do Lucas Perry, um golaço do Santos, 1-0. E aí a equipe do time do Botafogo, sem conseguir reagir também, até tentando conseguir reagir na partida, né? Que a equipe do time do Santos marcou aí com o Marcos Leonardo, né? Em que teve aí 148 jogos pelo Santos, ele marcou o 46º gol, né? O número de 43, né? Com a camisa do Santos em gols para a equipe santista. Então, o time do Botafogo tentando reagir, né, depois do gol da equipe do time santista, com os lances aí com o Júnior Santos, né, que recebeu na entrada aí, tentou um drible e foi desarmado pelo Joaquim, aos 26, né, outra com o Marlon Fleitas, que tentou um toque para o Tiquinho Soares no ataque, mas a defesa fez o corte, e aí teve aí o Mendonça, também, né, aos 28, foi lançando em velocidade, dominou no peito e arriscou o chute de longe, ou menos o chute cruzado, melhor dizendo aí, a bola vai para fora. E aí o time do Santos tentando conseguir trocar passes e o time do Botafogo não reagindo, né? E aí teve uma reação aí aos 34, com uma ação mandando para a área, a bola na área, e o Joaquim fez o corte. No rebote, Júnior Santos isolou na tentativa em finalização. E aí teve aí um clima quente entre o Lucas Lima e o Tiquinho, aí teve a situação, uma disputa de bola. E aí teve aí mais uma situação que teve aí, mas a peça importante o Botafogo perdeu nessa partida, que foi o Luiz Henrique, que acabou sendo substituído pelo Vitor Sá. E aí, no primeiro tempo, o time do Botafogo não conseguiu fazer daquilo principalmente daquilo que aconteceu. Até no final do primeiro tempo, o Jean Lucas deu um drible em cima do Di Plácido, avançou na linha de fundo, ganhou o escanteio, mas o Lucas Lima cobrou e o Lucas Perry fez a defesa, né? E aí o Santos conseguindo para cá de 1-0. E aí o time acho que foi o jogo de reestreia do Jean Lucas, né, com a camisa do Santos, né? O Jean Lucas
Fez jogo de reestreia, né? Com a camisa do Santos, inclusive. Então, a equipe do time do Botafogo fez a substituição no segundo tempo, né? No segundo tempo de partida, colocando aí o Segovia no jogo, e o Júnior Santos saiu para dar a entrada do Matias Segovia, inclusive. Então, e o time do Botafogo foi para cima no segundo tempo de uma maneira de tentando reagir. Na primeira jogada, né, e que o Marçal dispara pela esquerda e rola a bola pelo Tietchan, que bate de primeira e veio a bola explodir na marcação do Santos, que é a primeira oportunidade de reação. Com menos de 10 minutos, o time do Botafogo teve 2 oportunidades, essa no início da partida, e outra com o Tiquinho. E outra com o Tiquinho Soares, que o Marçal deslocou o cruzamento na cabeça do Tiquinho, desviando e assustando o goleiro João Paulo, mais chegada da equipe do time do Botafogo. E outra jogada também do... Outra jogada aí, o de Plácido avançou na área, na direita, melhor dizendo, e vai até a linha de fundo, né? E cruza na segunda trave, a bola sobra com o Tiquinho Soares, que domina, acaba travado por Lucas Lima na tentativa de finalização. Então, temos aí também. E o outro, teve no espaço aí também aos 8, né? O João Paulo fez a grande defesa no chute de primeira, né? Do Vitor Sá, né? Que recebeu dentro da área e de primeira chutou em cima do goleiro. Fez uma grande defesa. O jogador, na saída do João Paulo, fez uma grande defesa, né? Na saída dele, né? Do goleiro santista. E aí teve um atendimento, então o João Paulo recebe atendimentos, aí pediu para sair por conta do lance do Vitor Sá, que recebeu na entrada da área, arriscou o chute, e ele defendeu, mas por conta do problema no quadril, ele foi substituído para a entrada do jogador Vladimir, reserva, né? E não parava de atacar o time do Botafogo, né? O time do Botafogo tentando as chances, né? Tentando as chances de gol, colocou mais um atacante, Bruno Lage, né? O Janderson entrou para a saída do Danilo Barbosa, e a equipe do time do Botafogo foi para cima, né? Foi para cima do time do Santos, de qualquer maneira, né? Tentando conseguir fazer as jogadas, e o Santos fez outras substituições na etapa final de jogo, com o Jean Lucas e Dudu saindo, para a entrada de Gabriel Inocêncio e Luan Dias, né? No meio de campo da equipe do time do Santos. E aí, o Botafogo tentando resolver no espaço também um perigo, né? Os 29 com o Chiquinho recebendo na entrada da área, limpa a marcação e arriscando o chute, a bola desvia no Messias e acabou tendo escanteio para a equipe do Botafogo, e o Marçal cobrou o escanteio, né? O Marlon conseguiu o desvio na primeira trave, mas o Botafogo não consegue ficar no ataque, né? Inclusive. Então, a equipe do Santos teve nos contra-ataques também no final da partida, aos 30 minutos, dos contra-ataques, inclusive, na equipe do time do Santos, com o João Lucas, né? O Marcos Leonardo abriu o jogo para o João Lucas, né? Henrique recebeu na direita e arriscou o chute, o cruzamento. A bola passa para o Mendonça e o Santos e perde a chance de ampliar a partida, né? Mas aos 35 minutos não desperdiçou, o Marcos Leonardo não desperdiçou, fazendo o segundo gol dele na partida, né? Em disparada, né? Do Mendonça, né? Em velocidade, tocando para o Marcos Leonardo, né, no meio de campo. O atacante ajeitou para o Lucas Lima, que ganhou a dividida, né, que ganha na dividida e avançou para cruzar na segunda trave para o centroavante ampliar o marcador. Certo? Então, o segundo gol da equipe do time do Santos, 47º gol dele, né, do campeonato, ou menos dizendo, temos aí o 13º gol, né, do time no Santos, né? O 47º gol dele com a camisa do Santos, né? Em 148 jogos. Então, em 28 jogos em 2023, foram 13 gols, né? Então, temos aí na situação. Mas a equipe do Botafogo, né? Diminuiu a vantagem, né? Diminuiu a vantagem no jogo com o gol do Tiquinho. O Marçal descolou um belo cruzamento, o lançamento para o Vitor Sá, que achou o Janderson dentro da área. O centroavante ajeitou para o Tiquinho. Soares, que toca na saída do gol do goleiro Vladimir para descontar para o Botafogo. E aí o Tiquinho é o artilheiro do campeonato, 11 gols marcados, lógico, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí o Santos fez as substituições aí, colocando mais um zagueiro, que é o jogador Alex, né? O Alex Nascimento, no lugar do João Lucas, né? E o time do Botafogo teve aí mais um jogador de ataque, né? O meio campo, o Lucas Fernandes, para o lugar de Plácido, e aí
teve a substituição aí, a troca, Marcos Leonardo saindo para a entrada do David Washington, né? E mais um atacante do Botafogo, Carlos Alberto, para sair do jogador Tietê. E nesses ataques, o Botafogo conseguiu empatar com um cruzamento do Massal. No escanteio, o Adrielson subiu mais alto que a defesa do Santos, empatou o jogo na Vila Belmiro, 2-2, e a recuperação dele, o primeiro gol dele no campeonato, o quarto gol dele na temporada, né? Com a camisa do Botafogo, o quarto gol dele com a camisa do Botafogo. Então, a equipe do time do Santos tentando conseguir, os dois times tendo as chances de fazer o gol. Primeiramente aí, com o Dodge aos 45 minutos, no segundo tempo, né, que deu mais 11 de acréscimo, inclusive, na partida, no segundo tempo. O Dodge rolou a bola para o Mendonça, que cobra a falta, vê a bola explodir na defesa do Botafogo, né? Aí teve, pelo lado alvinegro com o Carlos Alberto, o Massal cobrou escanteio. Na primeira trave, o Carlos Alberto desviou e Rodrigo Fernandes salvou o Santos, que seria a virada do Botafogo. E tirou a bola em cima do gol, né? Inclusive. E também outro lance com o Lucas Fernandes cobrando escanteio. E a bola sobrou. E a bola sobrou na entrada na área. E o Paulo Vitor saiu, o atacante bateu de primeira e isolou, né? Mandou para fora e longe do gol da equipe do Santos. E também outro com o Felipe Sampaio, aos 54 minutos, né? A cobrança de falta do Lucas Fernandes. E na cabeça do jogador Felipe Sampaio, que sobe livre na marcação, né? E mandou para fora para a gente. Então, e também teve a última chance, né? A pressão do Botafogo de virar o jogo para conseguir ser campeão do primeiro turno simbolicamente, né? Mas não conseguiu, né? Com o lance do Marçal cobrando escanteio, o Tiquinho cabeceou na marca do pênalti, mas o Vladimir fez grande defesa e garantiu o empate. Então, não foi um bom resultado, né? Não foi um bom resultado para o Botafogo, que quer, assim, foi um sabor de vitória pela situação do empate, né? Se perdesse a partida, aí ficaria com 10 pontos de vantagem, mas o Botafogo está aí com 11 pontos de vantagem em relação ao Grêmio, que é o vice-líder do campeonato, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, principalmente o que aconteceu, o time do Botafogo, para a gente resumir também as estatísticas no jogo, né? O jogo aí, 64% de posse de bola para o Botafogo contra 36% para o Santos em posse de bola. Faltas 23-20 para o Santos, 18-7 em finalizações para o Botafogo e 7-2 em finalizações no gol para a equipe alvinegra de General Severiano. Então, a equipe do Botafogo conseguiu empatar no final, mas não conseguiu na primeira etapa nesse domínio contra o Santos, que até equilibrou as ações na primeira etapa, mas o Botafogo conseguiu reagir no segundo tempo, logo nos 38 minutos, 35 minutos, depois do gol da equipe santista, reagiu no jogo que até empatou, né? Colocando a equipe no ataque, conseguindo ter no ataque, mas não fez uma boa partida do Botafogo. Não fez uma boa partida do Botafogo, principalmente pela disposição que conseguiu empatar a partida. Então, e não conseguiu a vitória, em que manteve essa invencibilidade do Santos de não perder para o time do Botafogo há 10 anos, né? São 8 jogos e 2 empates, 8 vitórias e 2 empates nesse período. Então, foram 10 jogos, né? Foram 10 jogos no período, 10 jogos nesse período, 8 vitórias e 2 empates, né? E principalmente aí nesse período aí que a gente tendo aí. Então, 8 vitórias santistas e 2 empates, então, 10 anos sem vencer a equipe do Santos na Vila Belmiro. Certo? Então, temos aí essa situação do time do Botafogo, que vai encarar contra a equipe do Curitiba no próximo domingo, às 4 horas. E o Santos enfrenta o Fluminense fora de casa a partir das 4 horas de sábado. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Já o empate da equipe do time do Botafogo foi consolidada. Já a equipe do Vasco, a situação da equipe, né? Perdeu o jogo pelo placar de 1-0 e, para piorar, lanterna do campeonato, e perdeu a invencibilidade de nunca ter perdido pelo Atlético, contra o Atlético do Paraná em jogos oficiais. 21 partidas do Rio de Janeiro entre as duas equipes, e a equipe do Paraná conseguiu vencer, venceu pela primeira vez, uma vitória histórica para o Atlético do Paraná nesse sentido. Então, no sábado, agora temos aí o Corinthians pela frente, o Vasco da Gama enfrenta na Neoquímica Arena,
às 6h30. E o time do Atlético do Paraná enfrenta em casa contra o time do Cruzeiro, às 6h30 da tarde. Então, o time do Atlético está com 26 pontos, está encostando no G4 na competição, e o Vasco, o último colocado, com apenas 9 pontos ganhos. Beleza? Vamos falar aqui do tempo de partida e a estreia do treinador Ramon Dias, né? O argentino que viu nessa situação. Então, falando sobre o Vasco da Gama, em que a primeira etapa foi morna, diga-se passagem. O primeiro tempo da partida foi muito morna. Morna. E que o time do Vasco da Gama, nem o Atlético, nem o Vasco da Gama também impôs o próprio jogo, teve poucas chances criadas na partida, teve poucas chances de jogo no primeiro tempo, em que nós vamos estar falando dos principais lances na partida no primeiro tempo, principalmente também na segunda etapa, porque nós vamos estar falando, e também teve um expulso, né? O Zé Ivaldo também foi expulso, né? Na partida que foi realizada em São Januário. Então, nem o Vasco e nem o Atlético do Paraná tiveram né, impor na partida, né? Teve poucas chances para os dois lados. Enfim, isso acabou tendo essa situação gerada nesse sentido. Então, nesse momento aí, para a gente discutir esse momento, porque as duas equipes, os cariocas tiveram a maior posse de bola, mas arriscaram apenas 2 chutes, né? 2 chutes no gol, né? E o time do Atlético, por sua vez, 6 vezes ao todo, né? Que também teve o Ramon Dias, que estava estreando na equipe do time do Vasco, e que viu que foi possível ver o Vasco bem diferente naquilo que acontece, com uma saída de bola dentro do Léo Jardim participativo, né? Participando no início da jogada, além disso, né, de marcação de pressão da equipe do Vasco da Gama em alguns momentos, e o equilibrado do primeiro tempo foi em 0-0. Então, para a gente resumir aqui os lances na primeira etapa, só para a gente resumir, porque falamos aqui 2 chutes para a equipe do time do Vasco da Gama na primeira etapa, 2 chutes na primeira etapa, né? E outras 7 na equipe do time do Atlético, né, na primeira etapa, né? Então, isso tendo do primeiro tempo meio morna na partida. Então, falando dos lances, né, daqui a pouco temos aqui a irritação que o Vitor Roque teve, né, de não cobrar o pênalti na partida que a gente está vendo aí. Então, temos aí uma das vezes aqui que a gente temos que falar aqui, em que a equipe do Atlético Paranaense teve lances no primeiro tempo, que trocando passes, que o Vidal tocando para o Kelvin, que cruzou na área para o Vitor Roque, que cabeceou mal, o Vidal, né? Ex-Flamengo, aos 4. Outro lance com o Esquivel, que cobrou a falta no canto direito do Bento, no canto esquerdo do Léo Jardim, melhor dizendo aqui, mas a bola vai para fora aos 9, né? Inclusive o Vasco da Gama tentando fazer algumas jogadas também. Também outro lance também aos 23 para o Atlético, de um ataque do Atlético, trocando passos, mas não conseguiu ser efetivo. Sobrou para o Eric, né? Que arrisca de um chute fora da área, a bola passa longe ao gol. E o Vasco teve a resposta aos 27, com o Peck ajeitando para o Jair, arriscando da entrada da área, mas a bola vai para fora. E também, né, tendo algumas jogadas, né, também com a forte marcação aí no meio de campo, a forte marcação da equipe do Vasco da Gama, né, com o Puma Rodrigues, mas também, diga-se passagem, com o Figueiredo, que foi titular, que é centroavante, voltando para trás, sendo papel de lateral. Isso é uma coisa terrível, né? Tem que ficar lá no ataque, né? Tem que ficar no ataque ali, inclusive. Então, tendo aí o Léo Jardim, repetindo para vocês que teve participação da primeira etapa, né? Tendo as participações. Também aos 38 o Vasco deu a resposta com o Zé Gabriel, que arriscou de um chute de fora da área, mas a bola desviou em Kaique, ganhou o escanteio, o Orediano cobrou o escanteio, mas o Vidal tirou a bola da área. Então, o primeiro tempo, também de uma marcação aí, ganhando uma marcação aí dos dois lados, por exemplo, aqui aos 43 minutos, com o lance do Atlético, né, que o Piton inverteu a jogada para o Orediano, que troca passo com o Jair. O Vasco não chega tão rápido no ataque que o Atlético conseguir a marcação, né? Estando conseguindo uma marcação.
o time do Atlético com o Kelvin cobrou o escanteio, mas a bola, mais o Eric cabeceou para fora. E também, no primeiro tempo, também temos aqui uma marcação, né? A marcação do time do Vasco da Gama também, algumas vezes, tendo uma situações também meio né, dentro de uma forma que o Ramon Dias observou bem isso aí no jogo no gramado de São Januário. Acabou o primeiro tempo com o empate de 0-0, de uma situação de equilíbrio pelas duas equipes. Pelas equipes foi equilibrado, mas morna, diga-se de passagem. E na segunda etapa, tivemos aí, né, foi um pouco mais movimentado, né? O Vasco manteve a posse de bola, arriscou 14 chutes, né? Por exemplo, aqui que a gente tem que falar aqui, por exemplo, o Orediano tocou para o Puma Rodrigues, que cruzou, né, na cabeçada do Figueiredo, a bola foi por cima do gol, também no 6, né, do lado do Atlético, 14 chutes do gol, inclusive, dos chutes dos 14 chutes do gol, do time do Vasco da Gama, e o Atlético 5 vezes, né, ao gol. 5 vezes ao gol. Então, primeiramente, vamos falar aqui, as melhores chances do Vasco foram do Figueiredo, que mandou para fora de cabeça, mas vamos falar aqui. Repetindo aqui aos 4, né, com o Figueiredo na cabeçada foi para fora, esse foi o lance aí do Figueiredo, aos 4, do Orediano que tocou para o Mito Rodrigues, que cruzou na cabeça do Figueiredo. Pelo lado do Atlético, o Kelvin cobrou lateral na área e o Eric tentou uma cabeçada também, foi para fora aos 6, né? E dos lances também do Orediano, que cobrou uma falta muito longe do gol, aos 13, também teve a troca com Marlon Gomes entrando no lugar do Zé Gabriel, para tentar conseguir movimentar no meio de campo para ir para o ataque também, né? E mais uma vez o Figueiredo aos 17 minutos também com o Figueiredo de cabeça, mandou por cima do gol, depois que o Zé Vitor lançou para o Peck, que acertou o cruzamento da esquerda para o Figueiredo, e ele cabeceou para fora sozinho, né? E a equipe do Vasco, outra oportunidade com o Peck, recebendo pelo lado direito, recebendo e arriscando um chute, mas a bola veio para fora, e teve as substituições aí na partida, né? Com o Vidal saindo para a entrada do Vitor Bueno no ataque, para tentar conseguir fazer gols, e o Coelho entrou no lugar do Ganóbio, né? Na equipe do time do Atlético. Então, tendo aí a equipe do Atlético, o time do Vasco, tentando conseguir chegar no ataque, mas o Atlético em cima, muito bem na marcação, né? Organizando dentro de uma forma que o Atlético estava fazendo uma marcação, né? Com o Puma Rodrigues driblando com o corpo, né? Avançando para o ataque, mas cruza em cima da marcação aos 21. E a equipe do time do Vasco teve ainda a cobrança de falta do Peck, né? Direto para o gol, mas a bola vai para fora em cima do travessão, né? E o Atlético, aos 25, teve o gol do Christian, né? Aos 25 minutos, com a jogador Fernandinho, que lançou para o Vitor Roque, né? Que cruza para o meio, bola passa para o Vitor Bueno e Christian chegou chutando para fazer 1-0, né? Que foi o destaque do Vitor Roque na partida, né? Em que teve, depois do gol, recebeu o atendimento por causa que sentiu a perna, tirou, foi sacado do time aí o Christian para a entrada do Pablo aos 27. Aí teve aí mais uma vez o Figueiredo na cabeçada, né? O Mito Rodrigues cruzou na cabeça do Figueiredo, que arriscou de cabeça sozinho para fora de novo aos 27 minutos, né? E teve mais um escanteio na área, né? De um escanteio curto para tentar articular o ataque, mas acaba perdendo a bola, inclusive. E aí teve pênalti para o Atlético, e aí é uma situação que acontece. A situação é isso: 30 minutos do segundo tempo, porque o Puma Rodrigues pisou na bola no meio de campo, a bola sobrou para o Fernandinho, que lançou para o Vitor Roque, driblou o Zé Vitor e derrubado na área. Aí foi checado no VAR, confirmou o pênalti. Aí, meus amigos, foi o detalhe em que o Vitor Roque estava se preparando para a cobrança, mas por determinação do Wesley Carvalho, em que quem ia bater é o Vitor Bueno, mas só que o Vitor Roque, uma cara de irritação, né, de um clímax que aconteceu aí com o treinador Wesley Carvalho. E olha, meus amigos, que não gostou não, mas o Vitor Bueno foi lá, cobrou no lado direito do goleiro Léo Jardim, que caiu no lado esquerdo, mandou no fundo do barbante,
né, o 14º gol dele, né, o 4º gol dele em cobrança de pênalti. E aí o Ramon Dias fez a mudança, o Urediano saiu para a entrada do jogador, o jogador Ryan, tentando fazer alguma coisa, né, o time do Vasco tentando, e na primeira oportunidade com o Ryan, que o Ryan furou, Pumita pega na sobra e bate na defesa, na sequência a bola sobrou novamente para o Pumita, que chuta, né, de esquerda, e o Bento defendeu. Aí o Atlético teve a substituição, o time do Vasco teve as substituições, Figueiredo e o Jair saíram para as entradas do Carabarral e Serginho. O Figueiredo não conseguiu jogar bem, né, que teve 2 cabeçadas e não deu certo. E aí teve a chance com o Vitor Bueno, que cruzou, e o Kaique arriscou de cabeça para fora, né? E teve outras substituições aí com o Vitor Roque saindo para a entrada do Gumora e o Kelvin saindo para a entrada do Matson, né? Lateral direito. Então, tentando jogar uma jogada rápida no ataque, mas o Medel consegue paralisar a jogada, né, na equipe do Vasco, né, aos 54. Aí teve a chance de diminuir a vantagem a equipe do Vasco na Gama com um lance do Carabarral, né, da grande jogada dele. A Chapec dentro da área, que arriscou um chute, mas o goleiro defendeu, e no final da partida o Zé Rivaldo deu o juiz, né, o juiz da partida, né, que o juiz da partida deu o cartão vermelho direto para o jogador Zé Rivaldo, que deu de carrinho em cima do Ryan e foi expulso direto o jogador Zé Rivaldo, né? Então, o Zé Rivaldo não vai encarar contra a equipe do time do Cruzeiro nesta próxima partida lá no estádio, na Liga Arena. Então, foi expulso de campo, e até o Carabarral fez a falta, ou melhor dizendo, bateu a falta com um levantamento na área, mas o Fernandinho afastou, o Fernandinho afastou e deu mais 1 minuto de acréscimo, né? Mas não deu tempo para mais nada, né? O lance do Fernandinho, que afastou essa bola depois na cobrança de falta do jogador Carabarral, com o levantamento na área, o Fernandinho afastou, né? Para resumir bem isso aí. Então, final de jogo, né? 2-0, né? E olha só o detalhe muito importante para a gente resumir aqui, o detalhe do time do Vasco. Então, o Vasco não consegue fazer gol em São Januário, para ser exato, porque um detalhe sobre isso o Vasco não consegue marcar gols, 5 jogos sem marcar. São 5 jogos sem marcar. Isso que quer dizer 418 minutos sem balançar a rede em São Januário. E o último gol do Vasco no estádio de São Januário foi no dia 25 de fevereiro de 2021, no Campeonato Brasileiro de 2020, a última rodada do Campeonato Nacional de 2020. Certo? Isso quer dizer o quê? 878 dias sem balançar a rede do time adversário. Então, é preocupante, sim, é preocupante, muito importante dizer isso, porque eu estou falando isso para vocês. O Vasco da Gama, que teve aí 57% contra 57% de posse de bola contra 43% do Atlético Paranaense. Estatísticas primeiro para a gente falar aqui. Faltas 21-19 para o Atlético Paranaense. Em finalizações, 17-9 para o Vasco e dois lances de finalizações no gol para as duas equipes, para cada um. Então, com esse comportamento do Vasco em não marcar gols em São Januário, aí fica muito mais complicado. Diga-se passagem, porque é uma situação complicada desde 2021. São 2 anos. São aí do dia 25. Então, temos aí nessa conta aí 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses para avaliar. Então, 878 dias, 2 anos e 5 meses sem balançar as redes em São Januário. Então, é muito tempo. É muito tempo para isso. Então, o Vasco tem que trabalhar muito para tentar reforçar o time, que está complicado mesmo, pelas pretensões que quer sair do Z4 e vem encarar contra o Corinthians nesse sábado agora. É essa a realidade por isso. Então, vamos ver o que vai acontecer com a equipe do Vasco da Gama. Gente, muito obrigado a todos vocês em mais um pós-jogo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas mídias sociais do nosso
no nosso Conversa de Torcedor, no Instagram, também no Facebook, e ainda também no Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, com você que está aí ligado na nossa programação e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração aos sábados às 11 da manhã, além da Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet. Você pode nos acompanhar em todo o Brasil através pela Radiosnet, pela internet, no Radiosnet, radioNSC.com e pela Dial 98.7 FM para Copacabana, Leme e adjacências. Tá bom, pessoal? Gente, amiga, muito obrigado a todos vocês pela companhia e até nosso próximo pós-jogo para vocês aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube. Valeu, galera. Aquele abraço para todos vocês, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galera. Fique com Deus. Até lá.